Olá, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, o amigo, colega jornalista, produtor musical, Regis Tadeu. Olá, tudo bem, Chico? Olá, Obrigado. Pessoal. Tudo bem? Sempre uma honra. Obrigado pela presença. E também o nosso comentarista, advogado, Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Boa tarde, Chico. Muito bem. Nós vamos tratar agora, senhores, de uma situação internacional que preocupa a todos, tendo em vista os desdobramentos possíveis dessa medida, que foi exatamente a tomada do poder na Síria com a queda do ditador al-Assad, depois de 50 anos de ditadura na Síria, 20 e tantos anos com ele, mais 20 e poucos com o pai. Enfim, vamos ver um VT que trata bem dessa questão que envolve a Síria. Madrid, Paris, Moscou. As embaixadas sírias amanheceram com a bandeira antiga do país de 3 estrelas vermelhas em vez das 2 verdes oficiais, um símbolo de resistência adotado pela oposição contra a dinastia Assad, que comandou o país com mão de ferro por mais de 50 anos. É o sinal de que o poder está mudando de mãos em Damasco. Nesta segunda-feira, a Aliança Rebelde, liderada por al-Sharaa, um ex-militante que rompeu com a Al-Qaeda, se reuniu com o ainda primeiro-ministro Mohamed Jalali para discutir como será a transição de governo. Além dos próprios rebeldes que derrubaram o ditador em pouco mais de 10 dias, há um outro vitorioso indiscutível na queda de Bashar Assad, o líder israelense Benjamin Netanyahu, que conseguiu dobrar os aliados regionais do Irã que cercavam Israel. Da mesma forma, além de Bashar Assad, que teve que fugir às pressas com a família para a Rússia, outro claro derrotado é o Irã, que assistiu, sem defender, à queda do aliado fundamental no cerco contra Israel que veio construindo nas últimas décadas, composto por Assad na Síria, o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza. Agora mesmo, a Síria é um país retalhado por diversos grupos políticos, cada um com apoios e inimigos nas potências internacionais. É provável que se fragmente ainda mais e que Israel passe a conviver com a ameaça de um novo Talibã junto à sua fronteira norte. Muito bem, aí está o VT e o Itamaraty está recomendando que os brasileiros deixem a Síria o quanto antes, em razão, evidentemente, de riscos da segurança pessoal de cada brasileiro. Roberto, Regis, fiquem à vontade. Vai acontecer uma coisa muito curiosa na Síria agora, e muita gente está lembrando da Primavera Árabe, completamente diferente. A gente já falou aqui o ódio que os sunitas têm dos xiitas. Para que isso tenha uma ideia, só existe um grupo sunita em todo o Oriente Médio que tem aproximação com o Irã. Esse grupo é o Hamas. Ele é o único grupo de orientação sunita que tem uma proximidade com o Irã. Os outros, você tem os outros grupos mantidos pelo Irã e os rebeldes, como acontece no Iêmen, como acontece no Catar, são xiitas. Porque o Irã é xiita. E todo mundo, às vezes, para nós ocidentais, não consegue enxergar e acha que é tudo a mesma coisa. Não, não é. Muito pelo contrário. A maior representação dos sunitas é a Arábia Saudita. Tá. É o maior líder dos sunitas. O Hezbollah é xiita. E a Síria era xiita. O que vai acontecer agora? Os sunitas assumem o poder na Síria. Então, quando se fala aqui, e podem acreditar, o Mossad e a CIA têm responsabilidade direta pela derrocada do Assad. Isso, para mim, não tem dúvida nenhuma. Por isso que não tem nada a ver com a Primavera Árabe, que pegou todo mundo de surpresa. Sim. Porque há um isolamento do Irã, porque o Iraque também é sunita. E para quem olha o mapa do Oriente Médio, se o Davidson tiver uma representação, ele vai ver que o Irã se torna isolado, já é um país isolado geograficamente. E agora mais ainda. Porque para ele chegar em Israel, ele passa pelo Iraque, ele passa pela Arábia Saudita, pela Jordânia, todos sunitas, para chegar
em Israel. Uma guerra do Irã com o Israel seria impraticável, por quê? Primeiro porque ele sabe que todos os vizinhos querem invadi-lo e acabar com esse regime religioso fundamentalista xiita, porque incomoda a região. Ele causa instabilidade na região inteira. É o que acontece no Iêmen. Então, você vê, o Irã é completamente isolado. Para ele chegar em Israel, ele tem que passar por todos os inimigos dele. E agora, a Síria, que era o grande aliado e que poderia possibilitar uma passagem por cima, que pega ali o norte do Iraque, que tem uma população curda muito grande e tem alguns xiitas ali, fechou a porta. Então, o abastecimento ao Hezbollah vai ser cortado, podem ter certeza disso. As bases vão ser desativadas. O Hamas não vai mais ter apoio, porque embora ele seja, como eu disse, de orientação sunita, ele é desprezado pelos outros países sunitas. Então ele teve que... Por que ele se socorre? É mais ou menos uma história que pouca gente entende de Cuba. Em nenhum momento Fidel era comunista. Nem ele, nem o Che. Eles não eram comunistas. Só que chega numa hora, falou, o americano não quer papo comigo. Eu vou pro outro lado. Ele está querendo me ajudar. Claro. Foi uma coisa, o comunista pragmático, o comunista oportunista. Alguém está me dando alguma coisa, o cara vai me dar petróleo, o cara vai me dar arma, vai me dar dinheiro, porra, eu vou ficar no outro aqui tá mais preocupado com os meus prostíbulos do que com o meu povo. Porque em nenhum momento, o primeiro país que eles foram buscar apoio foi os Estados Unidos. O problema é que o governo não podia fazer nada na época, porque o Fidel também queria nacionalizar as empresas americanas que estavam em Cuba, trabalhando aqui. E Cuba só não virou um estado americano, ou parte da Flórida, porque o americano achava que, não, eu não quero isso aí, vai me dar trabalho. Como o Havaí. O Havaí foi uma briga histórica para ele se tornar Estado. Eles não queriam ele como Estado, porque dava trabalho, muito longe, e o cara vai querer votar, e aí não dá. Vai ter senador com aquela cara de índio lá, de japonês que eles têm. Eles não queriam, mas eles não tiveram escolha, porque o Havaí diz, ou você me dá independência, ou me coloca aí dentro. É aquela história, eu sou o filho da empregada, ou tu me assume, ou então acabou, vou entrar com reconhecimento de paternidade, ou então Cuba, na verdade, ia virar um grande Porto Rico, né? Né? Que até hoje quer virar Estado e o americano não. Fica aí na tua, fica feliz do jeito que tá. Nação amiga, né? Então, o problema lá é que a gente vai ter uma área instável, que afeta a economia mundial, porque determina o preço do petróleo. Uhum. O Irã tem grandes reservas, mas de agora em diante eu acho que o regime fundamentalista do Irã, e isso é que eu falo, é a diferença da Primavera Árabe, está com os dias contados. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Vai se agravar a situação, Regis? Olha, eu vou falar um negócio aqui que vocês não vão acreditar, mas enfim. O que aconteceu na Síria é o seguinte, saiu o Comando Vermelho e entrou o PCC. Só vai mudar a fórmula de fundamentalista, porque é a mesma coisa. Assim, a Síria vai continuar. Não adianta as pessoas acharem que agora a Síria vai respirar ares de liberdade. Não, claro que não. Vai ser um outro regime baseado naquele fundamentalismo todo. Sim. Mas como bem lembrou o Roberto, hoje você tem um isolamento total do Irã, e o Irã mesmo ficou muito surpreso com a rapidez com que o governo sírio foi deposto, e obviamente, todo mundo sabe, o Mossad está por trás disso, inclusive com treinamento, com logística, tudo. Então, eu, sinceramente, eu só gosto de apostar em coisa que eu já sei que vai acontecer, mas assim, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria para vocês que o regime do Irã não chega ao final dessa década da mesma maneira como ele está. Essa questão na Síria, então, é uma vitória de Israel. Totalmente. Totalmente. Aliás, óbvio, o governo de Israel nunca faz nada, nem aquela coisa como a minha mãe falava, cara, ninguém dá ponto sem nó. Sim. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que o grande vitorioso nessa situação toda foi Israel.
Inclusive, o manda-chuva de Israel, lá o Netanyahu, que estava para cair, Pois é. ele agora ganha uma força política internacional. Uma sobrevida. Eu vou além, mais do que uma sobrevida, Chico. Ele adquire agora um papel absolutamente fundamental nesse conflito. E quem vai tirar o cara agora? Muita gente pergunta, porque a questão da Palestina, da faixa de Gaza, é completamente diferente. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. O que Israel fez no Líbano foi outra coisa. E agora Israel, e aí que está, que as pessoas têm que pensar. Israel pega o apoio do Hezbollah financeiro vinhatoro da Síria. Agora, os sunitas ganhando, eles querem que o Hezbollah se exploda. E o Líbano passa, então, a ser governado pelos sunitas e pelos cristãos, que convivem. O sunita não é santo, não pense você que não tem fanático sunita e tal, mas o sunita, ele tem uma característica de, ele consegue conviver com o cristão, com os não muçulmanos. Tem uma harmonia religiosa Brasil tem uma ali, né? explicação para essa convivência pacífica de judeus e árabes no Brasil, diferente da comunidade árabe nos Estados Unidos. Lá existe um número muito parecido de sunitas e xiitas. No Brasil, a imensa maioria de árabes que vieram para cá eram sunitas. Exatamente. Ele tem uma facilidade de conviver e de aceitar. O xiita é o radical, é aquele que, para qual todo aquele não convertido, a religião é um inimigo, é um infiel. Enquanto que o sunita não entende que ele precisa eliminar os infiéis para existir. Ele acredita na convivência. Por isso que às vezes eu fico ouvindo o discurso de líderes religiosos árabes no Brasil, muçulmanos, e fala, pô, mas o cara fica falando que é pacífico, não é? A interpretação sunita do Alcorão é completamente diferente da dos xiitas. Assim como a interpretação da Bíblia pelo católico é diferente dos evangélicos. É a mesma coisa, basicamente. E com isso, vamos para o intervalo, viu, Regis? Tá bom? Eu não aguento mais reclamar de como esse programa é curto. Eu não Vamos consigo. para o intervalo, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com o Opinião e hoje recebendo o colega jornalista, produtor musical, Regis Tadeu. O inconformado Regis Tadeu, Inconformado com a Regis curta duração desse Tadeu. programa. E também o advogado, comentarista do programa, Roberto Mohamed. E neste bloco, senhores, eu queria mudar um pouco da questão internacional para tratar de cultura e principalmente de cinema, pelo menos neste bloco, por conta do belo desempenho do nosso filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles Jr., e do desempenho da Fernanda Torres, falando sobre a vida, a trajetória e a tragédia da família Paiva, particularmente do ex-deputado santista Rubens Paiva, desaparecido durante a ditadura, como se sabe. E esse filme está fazendo muito sucesso, pode até ser considerado o melhor filme estrangeiro do ano. Temos aí a possibilidade de uma premiação para Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, a viúva, a corajosa viúva de Rubens Paiva. Regis, nosso filme tem possibilidade de uma boa premiação? Eu adoraria dizer que sim. Adoraria dizer que sim. Sério, adoraria dizer que sim. Mas acho muito difícil. Acho muito difícil porque já há muitos anos as escolhas cinematográficas, isso acontece também no mercado musical com o Grammy, elas perderam muito da credibilidade. Porque hoje o processo de escolha e o processo de eleição de um vencedor, ele passa muito pouco pela real qualidade da obra e muito mais por interesses econômicos de se agradar a determinados mercados. Tá. Assim como numa determinada época, e a gente estava conversando aqui nos bastidores e o Roberto lembrou muito bem, nós não somos mais o país queridinho da indústria americana de entretenimento.
Tá. Como nós já fomos até. O Roberto lembrou muito bem a Carmen Miranda nos anos 40 e 50. Teve também aquele boom da Bossa Nova. Mas assim, nós não somos mais o país queridinho da indústria de entretenimento americana, assim como foi a Argentina, num determinado momento, que faz um cinema de altíssima qualidade, assim como foi recentemente o cinema coreano, que também faz filmes de excelente qualidade. Então hoje o processo de escolha ele é direcionado pelo interesse mercadológico da conexão entre o mercado americano e o mercado externo, vamos dizer assim. Eu adoraria dizer que o filme é muito bom. O desempenho da Fernanda bom, ela sempre foi uma atriz espetacular, eu gosto muito do trabalho dela, mas assim, eu não apostaria minhas fichas no filme, sinceramente. Roberto. Engraçado, eu vejo o cinema coreano hoje, que é justamente puxando isso que você falou, como a AlphaTauri em relação à Red Bull é a AlphaTauri de Hollywood. Porque os atores coreanos, eles são ocidentais demais. Ao contrário da dificuldade que os atores italianos, japoneses, mexicanos têm em relação à forma, à escola de atuação americana, os próprios ingleses têm, mas se adaptam de uma forma muito mais fácil. Mas o cinema americano, ele meio que vê no cinema coreano mão de obra. Técnicos, atores, diretores, seriados americanos de monte. Então agora um da Star Trek que está sendo feito... A indústria automobilística coreana... Com aquela atriz que fez 2 filmes que foram indicados ao Oscar, não lembro agora o nome dela, mas que ela é fantástica e chegou nos Estados Unidos, chegou ao sucesso depois dos 40 anos. Você vê só como é que é. A que ponto chega o interesse, né? Você vê sim, então você começa a notar que o cinema americano investiu, os estúdios americanos investiram no cinema coreano como sul-coreano, assim como na música. A música sul-coreana também, por quê? Porque a música japonesa, pop, resistia demais. O coreano aprende muito rápido. Ele é um povo oriental sem muita identidade tradicional. É preciso deixar ao contrário claro. do japonês. Por isso que japonês e chinês. Então o Eles cinema têm japonês ele não consegue culturas muito arraigadas. E ligado à ancestralidade, né, Roberto? Exatamente. É uma cultura muito arraigada, ligada à religião, enquanto que o sul-coreano, teve uma influência cristã muito forte. As religiões orientais não são... o Japão, todo mundo fala de Buda, né? Pensa no Japão. A religião do Japão majoritária é o confucionismo. Exatamente. Né? O budismo era extremamente forte na Índia e na China. A Coreia do Sul é talvez o país asiático mais ocidental hoje em dia. Por vários motivos. Para se defender da Coreia do Norte, que ao contrário do que todo mundo pensa, não foram os americanos que dividiram aquilo. Já estava dividido faz tempo. E quem invadiu o Sul foi o Norte. Mas não pensem que a Coreia é uma democracia, porque não é. A Coreia também foi uma ditadura. Não, e eu vejo o que está acontecendo agora. O presidente vai ser deposto. Lei marcial. Não, e você vê que a Coreia é uma coisa muito curiosa, porque a do Norte e a do Sul são iguais. Só que uma é capitalista, a outra é comunista. E aí você vê a diferença de uma passa fome, a outra está deslanchando. Mas não pense que nenhuma delas é um exemplo de democracia. E o investimento em educação lá, que tem que ser aplaudido de pé, foi planejado pelo Estado. É fruto de um planejamento que, na minha opinião, só é possível numa ditadura. Porque quando você começa a dirigir as profissões que os jovens vão escolher, tipo, não tenho vaga, eu estou com muito engenheiro, eu agora preciso de médico e tal. E aí eu vou fazendo esse tipo de coisa, não pensem que lá é o paraíso. Exatamente. Claro. Então, a gente tem como o Regis falou, o Brasil deixou de ser queridinho,
O Brasil deixou de ser aquela cultura que o americano quer passar a mão para dizer, olha como você é legal. Fez isso com o cinema chileno, fez isso com o argentino, e fez com a gente, mas muito lá atrás. Agora, vamos deixar claro que a gente está vivendo um momento de transição, Chico. Por quê? Quem é que tem mais produções na premiação do Oscar e que é muito ligada do Globo de Ouro? O Globo de Ouro é aquela coisa mais elite do que o Oscar é a indústria escolhendo os premiados, e o Globo de Ouro é a crítica, a imprensa. Mas geralmente quem ganha um e premiado num tem boas chances. Isso, mas a gente antecipa mais ou menos, né? A gente está vendo o quê? Amazon e Netflix participando ativamente, ou seja, o número de filmes que está sendo feito para cinema começa a perder terreno, estamos falando aí de 2/3 dos indicados nos dois, Globo de Ouro e Oscar, mas 1/3 de produções feitas puramente para o streaming, que não vão passar por cinemas. Eu acho que essa é a maior transformação que a gente vai ter, e aí o Brasil precisa acordar para esse tipo de coisa. O Brasil só indica produções de cinema. Foi maravilhoso ver os cinemas lotados para verem o filme. Mas... Até porque teve uma campanha maciça de marketing. Não, e é bom a gente lembrar que foi aquele período horroroso da nossa história. A história é fantástica, baseada no livro do Marcelo Rubens Paiva. Exato. Agora, eu não acredito, enquanto o Brasil não acordar para que o streaming, e aí a Globo Filmes, é óbvio, é a maior produtora brasileira de conteúdo, tanto para cinema quanto para streaming, eu acho que é ela que vai dar o start. A Netflix no Brasil ainda é tímida em relação a isso, que ela é a grande produtora, e o Prime Video também. A Netflix é deficitária no Brasil. Mas a Netflix eu acho que vai dar a volta por cima por causa do volume de produção que ela tem no mundo inteiro. Ela foi uma grande investidora dessa subida do coreano. O boom todo foi a partir da Netflix, sem dúvida alguma. E aí eu acho que quando a Globo Filmes começar a entender, leia Globo Filmes, Globoplay, quando ela começar a entender, e já entendeu, tanto que a Globo saiu na frente de todo mundo. Ela saiu na frente de todo mundo. Lógico, ela já tinha, eu acho que 12 canais a cabo, 15 canais a cabo. Ela se tocou que o grande lance era aquele. As pessoas estão entregando e cancelando a assinatura de Sky, de Vivo, de Net, para ficarem só com internet. Elas só querem pacote de internet. Para quê? Porque o streaming lhes dá praticamente tudo. Você hoje vê corrida ao vivo, jogo ao vivo, luta ao vivo na Netflix, na Prime Video, na Globoplay. Você não precisa mais ter canais e não necessariamente assistindo a TV. Você assiste pelo celular. As novas gerações hoje, elas se acostumaram a assistir tudo na tela pequenininha e acham o máximo. Infelizmente, de qualquer modo, o fato é que este filme, Ainda Estou Aqui, é um filme imperdível. As pessoas deveriam assistir, porque realmente conta uma passagem da nossa história triste, trágica. Que não pode ser esquecida. Não pode ser esquecida em hipótese alguma. E trata-se, inclusive, para nós santistas, de uma figura emblemática santista, o deputado Rubens Paiva. Que era engenheiro, né, Chico? Engenheiro que, em 1961, Roberto Regis, construiu 2 prédios em Santos. Nem todos sabem disso, mas ele construiu 2 prédios que estão aí até hoje. Cada um com a Avenida da Praia, aquele edifício bem fininho, assim, chamado Porto Fino, aliás, foi construído pelo engenheiro Rubens Paiva. E o outro, o Porto Velho, que é exatamente na Quintino Bocaiúva, com a Avenida da Praia, aquele prédio com sacadas amarelas, que também foi construído pelo engenheiro Rubens Paiva. Depois desse programa vai um monte de gente agora passar lá na frente. Vale a pena até pela curiosidade que isso chama a atenção das pessoas. Mas, de qualquer forma, é apenas um detalhe para os nossos amigos sobre a vida deste grande brasileiro, Rubens Paiva. Vamos para o intervalo, voltaremos em seguida, viu, Regis? De novo, isso é uma coisa incrível. Muito bem, de volta com Opinião, que recebe hoje o
colega jornalista, produtor musical, especialista em cultura, Regis Tadeu, e o advogado, nosso comentarista, Roberto Mohamed Amin Júnior. E esse filme de Walter Salles Júnior, Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres e tal, sobre a vida de Rubens Paiva, eu insisto e recomendo para que todos possam assistir, acompanhar o que aconteceu e, sobretudo, a saga, a luta extraordinária dessa mulher corajosa, que foi Eunice Paiva, no sentido do resgate. Uma mulher que lutou tanto para que tivesse direito a um atestado de óbito, jamais reconhecido pela ditadura, pela essa brutalidade que foi acometida com o deputado Rubens Paiva. Ele era deputado, foi tirado de sua residência ao lado da família no Rio de Janeiro e desapareceu. É isso. E o filme trata disso com muita dignidade. Vale a pena assistir. Roberto Mohamed e Regis. Chico, me lembra muito alguns filmes que foram muito importantes, e principalmente nesse caso desse filme, Ainda Estou Aqui, ele me lembra muito aquele filme que conta a história da Zuzu Angel. Sim. Que mãe da Hildegard Angel, que teve um filho também preso de uma maneira absurda e morto. Stuart Edward Angel. Exatamente. São filmes com um lirismo muito grande, porque eles não mostram, eles não focam na violência, mas fica tudo muito subentendido. Claro. Ao contrário de filmes como Que é Ex-Companheiro, como o do Lamarca, o do Lamarca e que com o... eu não lembro agora o nome do ator. Do Seu Jorge foi o do Marighella. Marighella. Que são filmes que mostram a violência para frente Brasil, explícita, para frente Brasil. Então são filmes que têm uma coisa, mas esses têm um lirismo muito grande, mas o principal é a mensagem que eles passam, e num momento como esse. Vamos lembrar que 64 nasceu em 54. Para quem olhar, vocês querem entender o que eu estou dizendo, assistam aquela série na Globoplay do Getúlio. Porque os nomes são os mesmos. As moscas eram as mesmas que só se sentiram fortes para dar vingança, para fazer sua vingança em 64. Tentaram impedindo a posse de Juscelino e tal, mas se sentiram fortes o suficiente, graças à incompetência de João Goulart, para dar o que eles queriam em 64. Por quê? Porque, meu avô falava, cabeça desocupada, morada do demônio. O militar brasileiro não faz coisa nenhuma, não serve para coisa nenhuma, então ele, é lógico, só pensa em dar golpe. E nada mais emblemático disso, só interromper, senão eu vou esquecer, do que a série de livros escrita pelo Hélio Gaspari. Sensacional. Que é uma trilogia, se eu não me engano, né? A ditadura envergonhada, que eu recomendo a leitura. Ali, 5 volumes. 5 volumes, que explica como é que o golpe foi dado sem dar um tiro. Sim. E que mostra que se construiu aquelas coisas, Castelo Branco era um democrata, não era um bunda mole, que a mulher mandava nele, era um Zé Mané, um zero à esquerda. Como todos, como Costa e Silva, estavam escondidos no palácio, fugindo da ordem de prisão que o ministro da Guerra, do João Goulart, tinha dado. Covardes. E aqueles militares era aquela corja de 54 que não conseguiu dar o golpe. Por quê? Getúlio prefere se matar. Getúlio foi o último grande homem do país no momento que ele se mata para derrotar seus inimigos. Claro. Né? O ódio dele por eles era muito maior do que qualquer outra coisa, inclusive com o amor pelo país. Tanto que a frase dele se tornou histórica exatamente por isso, né? Saiu da vida para entrar na história. E ele exatamente fez isso. Isso. Tanto que é um cara que ficou reconhecido como um democrata, mas na verdade foi um ditador. Sim. Mas no momento em que ele teve que pensar grande, ele pensou grande. E aí, derrotados, eles tiveram que esperar 10 anos para chegar ao poder. Mas o mais importante é a gente entender o que foi aquilo. Aquilo deu voz, e é isso que me incomoda no momento atual, Chico. Eu acho que, mas pô, você não pode punir, todo mundo querendo discutir legalidade. Foi com esta legalidade em 54 que deixaram 64 assumir. Não pensem vocês que esses débeis mentais que queriam dar o golpe agora vão sossegar. Eles vão continuar acalentando o desejo, porque tem eleição daqui a 2 anos e a eleição é só um instrumento. Escrevam o que eu estou falando. Quando você está diante de um inimigo, ou você mata ou cai fora. Porque se você deixar ele volta com mais raiva e com mais força.
Veja só, inclusive, a diferença mínima que aconteceu na eleição agora, atual. Assim, a porcentagem, isso demonstrou exatamente isso que o Roberto está falando. O inimigo está ali. E por enquanto, em palavras. Mas não pensem vocês que não existem os Fleuris, que não existem os Erasmo Dias. Erasmus Dias, aquele que o Bolsonaro tem, Ustra, os Burniers da vida. Eles estão todos aí. São os caras. E eu não entendo o seguinte, eu vou olhar para você, cidadão, que dormiu na porta de um quartel, que você foi um idiota útil, e te dizer uma coisa. O que torna um militar habilitado a gerir um país e substituir os seus desejos, dizer o que você pode ter ou o que você não pode ter? Eu entendo que você seja de direita. Eu só não consigo entender esse tesão mórbido por farda. Não consigo. Eu entendo como tara. Mas quem tem tara, resolve. Tem até roupa, fantasia em sex shop de farda. Agora, ter esse tipo de tara na política, eu não consigo entender. O que habilita um cara que fez uma academia militar a ser melhor governante, ou planejador, ou executivo, do que? Absolutamente nada, muito pelo contrário. A deficiência das habilidades mínimas necessárias para fazer política é bem clara, eles não têm. Esses palermas que ficaram marchando na frente do... Sabe que eu tenho uma teoria, aliás, eu tenho teoria sobre qualquer coisa, né? Mesmo, inclusive, assuntos que eu não domino. Mas, assim, a minha teoria é o seguinte, esses palermas que ficaram aí marchando na frente do quartel, e os idiotas, no fundo, o que eles queriam, sabe o que era, meu caro Roberto, meu caro Chico, meu caro amigo desse tempo? Era uma nova figura paterna autoritária. Todo mundo ali, na verdade, estava procurando um pai... Órfãos Um pai, que era, no caso, os militares, psicologicamente falando, o que eles buscavam ali era a figura paterna autoritária que ia botar ordem na casa, você está entendendo? Ia acabar com a bagunça, ia comprar sorvete para todo mundo. É isso, na verdade, o que esses bucéfalos queriam. Mas é exatamente aquilo. Né? Por que os pais... Orfandade institucional. E isso numa época em que os pais não têm mais autoridade, porque a molecada hoje não sabe ouvir não. Então, como nós temos esses adultos infantilizados, o que eles queriam era meio que isso. No programa de terça a gente falava da questão do pai dar um tablet para o filho, e com 6 anos de idade, 7. Por quê? Para não encher o saco dele no restaurante, para não ficar torrando a paciência em casa e tal. E é exatamente isso. É a mesma coisa. Ele prefere o militar tomando, ele não precisa mais votar, ele não precisa mais discutir política, ele não precisa de mais nada, a escola é para aprender português e matemática, não é para virar cidadão. Essa história de não vai ter mais corrupção, porque fala, não, militar. A Odebrecht começou no governo do PT. Imagina, Transamazônica, todos eram honestos. Sarney era honesto, Antônio Carlos Magalhães era honesto, Magalhães Pinto era honesto. Quer dizer, todos esses caras eram honestíssimos, porque, mas aí eram os civis do regime, não tem. O regime militar se deu, tinha um comandante do ENFA que simplesmente construiu toda a chácara dele em Brasília com material de construção do Exército, com soldados trabalhando e caminhões do Exército levando. Mas não tinha corrupção, isso era um favorzinho que ele fez com o erário naquele momento. É isso que gerou os Andreasas da vida, lembra? Não, e eu ouço lendas, é aquela história de que você insiste numa mentira, Andreasa morreu na miséria e tal. Põe uma coisa na sua cabeça, todo grande corrupto torra todo o dinheiro que tem. E, então, esse negócio de morreu na miséria, isso é história para boi dormir, tá? Vamos deixar isso bem claro. Resta saber como é que foi a vida. Ela foi na miséria. Exatamente. Você pode acabar na sarjeta, mas já acabou mesmo? Você comeu muito caviar durante a vida? Opa! Agora, o que me chama a atenção, Chico, é como o mundo é redondo, né? Quando houve a redemocratização, o pessoal que era de Arena, que depois foram para o PDS, que depois virou PP, foram estigmatizados. A gente viveu isso aqui com a figura do Beto, que passou a ser visto como um representante do malufismo e tal. E que, na verdade, o Beto sempre foi representante dele mesmo, tinha que ter o betismo.
Mas ele é Santos, né? Então na província não dá para ter um negócio desse. Começou no PSDB, Sim. passou pelo PDT do Brizola. Ele sempre esteve na esquerda. A história do pai dele era essa, para depois ele acabar fazendo um outro caminho. E foi por mero pragmatismo. Agora, é preciso entender hoje, o grupo político que está no poder em Santos, é muito curioso isso, porque você tem o filho do último prefeito nomeado de Santos, Paulo Gomes Barbosa, Paulo Alexandre, e o Rogério, que começou a carreira política dele com o Ney Serra, que foi prefeito nomeado, interventor de Cubatão, que eram as duas cidades que eram áreas de segurança nacional. Exatamente. Ou seja, duas pessoas que têm a sua história intimamente ligada ao pior período da história brasileira, hoje são democratas e foram a opção a gente que opta pelo bolsonarismo. Para você ver como o mundo é redondo. É verdade, muito bem lembrado, Isso viu, Roberto? só prova, né? Isso, aqui, na verdade, aqui, eu não sou santista, mas a gente acompanha. Na verdade, Santos é um microcosmo do Brasil. Claro. Ou seja, você tem uma classe política inteira, ideologicamente tão firme quanto uma gelatina, e vai todo mundo surfando na onda da conveniência, e, evidentemente, que por isso que eu falo que não dá para confiar em ninguém. Regis, nós temos que confiar não no relógio. Para um negócio desse. Não é possível. Né? Vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida, aí sim, para o último bloco do programa. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião. E agora, Regis, vamos para o último bloco do programa de hoje. Eu quero mais uma vez, pela enésima vez, marcar o meu protesto público contra a pouca duração desse programa. Mas olha, ainda temos mais um bloco, viu? Vai passar rapidinho. Vai passar rapidinho. Regis Tadeu, Roberto Mohamed. Eu queria agora chamar a atenção para um fato interessante, que nos Estados Unidos está sendo estimulada a delação de imigrantes ilegais. Um senador dos Estados Unidos está propondo uma lei nesse sentido. Vejam, senhores, que absurdo. Roberto, Regis, fiquem à vontade. É curioso, né? Eles estão oferecendo recompensa para quem delatar. E quem delata o imigrante legal é o próprio imigrante legal. Em Orlando, eu conheci uma história, eu vi uma história ali na International Drive, onde ficam aquelas quadras, parece o nosso Super Centro do Boqueirão, é uma sucessão de quadras assim, até chegar nos outlets e tal. Um brasileiro montava uma barraquinha, e todo mundo gostava da comida que ele vendia e tal. Sim. Inclusive a polícia parava lá para comer e tal. Ele é um cara muito simpático, aprendeu a falar inglês e começou a fazer sucesso. E você vê que nos Estados Unidos também tem aquela coisa do jeitinho. Como a polícia era simpática com ele, porque gostava da comida e tal, e pagavam pela comida. Isso é importante colocar. Mas as pessoas ali da região começaram... Aí um dia houve uma denúncia e a prefeitura de Orlando foi lá e acabou. Fechou a festa. Fechou. E ele achou que ele tinha sido delatado por algum comerciante americano daquelas quadras que tem na International Drive. E aí uma comerciante disse para ele, não, você foi delatado por uma brasileira. Então você vê o que esse senador está fazendo é estimular. Gente, vamos pensar um pouquinho. Quem é mais decisivo, os estados pêndulos ou a vitória garantida na Flórida para o Trump? É lógico que é a vitória garantida na Flórida. Terceiro maior colégio de representantes na eleição indireta americana, com população majoritariamente latina. Chico, é espantoso isso. Chega a ser um contrassenso. Dá para dizer que a Flórida foi decisiva Ela que votação, foi, né? Os pêndulos foram, mas é a vitória na Flórida, que não era um estado republicano. A Flórida era um swing state. Ela passa a ser republicana quando a população latina atinge justamente a maioria do eleitorado. E aí você vê como é um contrassenso. O latino elege um cara que está estimulando, por quê? Porque o latino o latino legal, que é aquele que vota na Flórida, quer que os ilegais se explodam.
E vão Porque, embora. porque abre mais vagas de trabalho. Exato. E quer que eles vão embora. Só que tem algumas coisas que estão acontecendo lá e parece que as pessoas aborreceram de vez. A economia americana, há um tempo atrás, teve um programa do governo canadense implorando por imigrantes. Lógico, eles não querem imigrante qualquer um, eles queriam imigrantes qualificados. Mas por quê? Porque falta mão de obra no Canadá. O Canadá é um país que metade dele é gelo. Sim. E pouca gente quer ir para lá. Mas eles estavam levando tudo, técnicos, marceneiros, eletricistas, tal, não tinha mão de obra no país. Até porque o canadense não queria fazer isso. Exatamente, o canadense não o quer. Não quer nada. O americano também não quer. O americano também não quer. É muito bonitinho a gente ficar vendo filme que o estudante universitário de high school americana, ele vai trabalhar no McDonald's, ele vai trabalhar no Burger King, porque eles têm orgulho disso, é papo furado. Quem trabalha nesses lugares é melhor. Pode até trabalhar servindo um sanduíche, mas quem lava o banheiro é um imigrante ilegal da Nicarágua, do Brasil, da Argentina, o cara não é o do gerente Chile. do McDonald's. Então, não é a babá. Lógico. Não é? Todo mundo fica olhando essas funções. Porque lá são empresas que limpam, tal. Tá, quem recruta a mão de obra dessas empresas? O brasileiro tem mania de simplificar. Ele fala, não, lá eles têm empresas, chamam de cleaners. Falou, mas quem é a mão de obra? O dono da empresa, ele não tem ninguém registrado. Ninguém com um sindicato pegando no pé dele. É tudo imigrante legal. Aí vem a pergunta. O Trump anunciou que ia colocar 250 mil, mandar 250 mil embora. Eu não entendi bem o número porque são 1.600.000. Por que ele só vai mandar 250 embora? Mas se mandar 250 embora, se segurem, porque a sua viagem para Disney, para Universal, em Orlando, vai ficar mais cara. Porque a mão de obra na Flórida, decisiva para que eles possam ter preços competitivos, é justamente essa mão de obra ilegal que ganha 1/3 do que ganha um americano para fazer o mesmo serviço. E não quer fazer. Ele vai destruir a economia americana. Essa história que ele está falando o tempo todo, que ele vai taxar quem criar problemas para os Estados Unidos, tal, tudo balela. Porque os Estados Unidos não conseguem se suprir de absolutamente nada. Eles são, para você ter uma ideia, eles são os maiores produtores de petróleo do mundo. O problema é que eles são também os maiores consumidores de petróleo do mundo. E o petróleo que eles produzem não dá conta do negócio. E a vida americana é isso. A história americana é isso. E o americano, os Estados Unidos, não conseguem sobreviver sem o mundo. Se a gente fosse um pouquinho inteligente, o Lula não falasse tanta bobagem, tanto improviso, a gente talvez hoje poderia até se beneficiar de determinadas coisas que podem deixar de vir do Oriente Médio. Mas, infelizmente, a gente tem governantes... E o pior é que um é pior que o outro. Bolsonaro, o Lula, de falar demais e ficar criando lado. No comércio exterior, é aquela história. Todo mundo é prostituta. Quem paga, leva. Não existe cor, não existe ideologia. Todo mundo tem eu seu vendo preço. para comunista, eu vendo... E sabem quem foi o cara que implantou esse tipo de coisa? O cara que foi o grande artífice político do governo Geisel, Golbery Couto e Silva. Sim. Os Estados Unidos não mandam no mundo, a Rússia não manda no mundo. Nós é que vamos poder escolher para onde a gente vai. Isso não significa decisões rígidas. Era a famosa geopolítica brasileira. Que, infelizmente, parece que ninguém aprende, nem na direita nem na esquerda, que comércio exterior, relações exteriores, não tem bandeira, principalmente quando somos nós, que não temos força para brigar com ninguém. Não, mas a culpa é da comunicação. Lógico. Não, e meus amigos, tem um outro detalhe que, obviamente, você, meu amigo, você não parou para pensar nisso. Esse esquema de delação, nós já tivemos precedentes horrorosos. Lembrem-se dos judeus sendo delatados por próprios judeus na Alemanha. É verdade. Olha onde isso pode dar, hein? Um filme que trata bem isso, filme violento, é O Pianista. Magistral filme, é exatamente isso. Extraordinário, duríssimo. A história passada sempre ensina coisas para nós no presente. De uma violência, assim, inimaginável. Descomunal. Mas absolutamente inimaginável, real. exatamente.
isso. Você sabe o que me causa espanto? As pessoas não olham. Um país como os Estados Unidos é muito curioso verificar esse tipo de coisa. Quando acaba a guerra, porque a primeira leva de grandes cientistas europeus, os Estados Unidos ainda não tinham, eles tinham grandes inventores, eram tipicamente capitalistas, como Thomas Edison. Sim. Aquela coisa bem americana, né? Mas eram caras geniais. Mas a grande intelectualidade e os grandes gênios do mundo estavam na Europa. E uma boa parte deles tinha origem judaica. Sim. E fugiram da Áustria, da Alemanha, Da da Polônia. Polônia. Por quê? Foram para os Estados Unidos. Quando sentiram que a coisa começou a pegar e da invasão da Polônia, que acabou deflagrando a Segunda Guerra, porque os ingleses foram deixando eles se espalhando por ali. Einstein, Fermi, um monte de gente que foi para os Estados Unidos com origem judaica, esses eram perseguidos. Mas teve um cara que foi decisivo para a explosão, embora essa coisa cultural americana de crescimento industrial e tal, não tenha a ver necessariamente com a Segunda Guerra. Mas a Segunda Guerra marca decisivamente o distanciamento dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo. Sim. Por quê? Por causa da tecnologia. E o cara que foi decisivo para isso chamava-se Von Braun. Um cara que era... Ele já... Quando aquela história do o vencedor faz a biografia, Exato. venderam a imagem de que ele era um cara técnico, ele era um gênio na engenharia e tal, mas ele não tinha partido. Não, ele tinha partido. Sim. Ele era nazista. Sim, sim. E os Estados Unidos fingiram que estava tudo bem, virou democrata da noite para o dia e foi para os Estados Unidos. Vem trabalhar aqui com a gente. Exatamente. Então, e havia uma preocupação, havia uma ordem expressa de que ele, quando houve a tomada, os russos vieram de um lado, ele não podia cair na mão dos russos. Houve uma operação para capturar o Von Braun. Então, vamos colocar a coisa, americano é pragmático. Aqui, que eles vão expulsar 1.600.000 imigrantes, porque o outro, eles vão expulsar, sabe quem? O cara que não sabe fazer nada, que varre rua e tal. Agora, Vou além, meu quem caro eles querem, Roberto. não? Vou além. Sabe quem vai ser expulso? O cara que está preso. O cara que está preso. Sim. O cara, o ilegal, preso já vai. o preso ilegal. Vão dar uma limpada bárbara nas presídios. penitenciárias. Até porque você precisa abrir mais vagas, né? Não tenha dúvida disso. É verdade, porque o que esse senador pretende é exatamente estimular a delação dos próprios imigrantes denunciando aqueles que são ilegais. os Inclusive, Estados Unidos já viveram um período assim. Todo macartismo. macartismo. Mas que era por Do senador posições McCarthy. ideológicas. Mas é a mesma coisa, mesma você coisa, incentiva não- a delação. É verdade. Né? E você vê como é curiosa a história. a né? delação é premiada. Mas você vê por quê, como né? é curioso, né? Por isso que surge o a termo delação dinastia- premiada. São premiados. A dinastia Kennedy acabou rodando e voltou para sua origem. Porque o neto, o filho que é uma do besta, Bob que é uma Kennedy, besta quadrada. apoiando o Trump, na verdade, Ele vai ser secretário. lembra, mas Chico, lembra quem? Justamente o pai, que começa a sua carreira política ao lado do irmão, sendo assessor de quem? McCarthy, o senador que senador perseguia McCarthy. artistas, intelectuais, tudo isso. Porque as Então, pessoas vejam- pensam que a dinastia Kennedy veio do nada. e Não, vai democrata. investigar o. Vai Criou a investigar. expressão É, macartismo, é. que vem daí, macartismo. Muito bem, meu caro Regis Tadeu. chegamos Você ao não vai dizer final. que acabou o programa. Agora acabou. Não é possível. A sua reivindicação, Não, que não, aliás, que é justíssima. Ela Não, está sendo eu- devidamente considerada Eu vou dizer uma coisa para você. Eu só da não- alta direção da emissora. No próximo programa eu só não venho com a tarja preta, porque você vir com a tarja preta de luto pela Não. coisa, não vai aparecer a tarja. É verdade. Obrigado, Regis, mais abraço, uma vez queridos. pela presença. Obrigado, Roberto Mohamed. Obrigado a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.